Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Não sei se vocês repararam aí, mas eu começo a gravar, o cachorro tá tão de saco cheio de mim já que, ó, ele já sai do sofá. De tão puto que ele fica comigo. Toda vez que eu começo a gravar, o cachorro já vaza já. Bom, turma, hoje, pra gente ter essa conversa, eu vou tomar uma cervejinha. Rapaz, que delícia isso aqui. Tô experimentando essa maravilha. Olha, Xamã, Caju Atômico. Faz essa cervejaria lá de Curitiba. Pensa, esse aqui é um achado. A última vez que eu fui para Curitiba, eu acabei encontrando essa cervejaria lá. E recomendo para você que é da região de Curitiba ou está passando por Curitiba, vá conhecer essa cervejaria. É uma maravilha, viu? E essa aqui que eu tô tomando é Caju Atômico. Ontem eu tomei uma goiaba cósmica. Não sei se você consegue ver aí, ó. Xamã. Inclusive eu conversei com o dono. A próxima vez que eu for para Curitiba, eu pretendo fazer gravar um conteúdo nessa cervejaria, inclusive. É muito boa. E essa Caju Atômico aqui é realmente muito boa. Acabei de testar ao vivaço aqui com vocês. É muito boa. Rapaz, cerveja de caju, bicho. Eu tô com uma dor de cabeça. Pensa aquela dor de cabeça o dia inteiro, dor de cabeça, mas tá bom. Vamos ver se tomar uma cerveja vai passar isso daqui. Então, turma, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso mesmo, né? É uma conversa. Bom, não vai ter ensinamento nenhum aqui. Isso aqui não é um diário também. Não vou com. Diário, meu querido diário, não. O que eu vou contar aqui para vocês é algo que eu realmente estou. Como que eu posso falar para vocês? Algo que é um tema que eu realmente tenho buscado uma solução para minha vida, realmente, né? Eu tenho estudado sobre o tema no intuito de melhorar as coisas. A real é essa, ninguém para estudar e tentar solucionar algum problema se não existir um problema. É isso mesmo. E lembrando, eu vou começar a falar sobre esse tema aqui e eu pretendo, se rolar realmente aqui a atenção e interesse de vocês, eu pretendo falar mais sobre esse tema aqui, inclusive que eu tenho muita coisa para falar, mas inclusive até acredito que eu consigo até trazer especialistas nessa área aqui para falar sobre exatamente isso, né? Que é como lidar com nossos pais, né? Para você que já é 30 a mais aí, já tá, né, já tem sua vida, né, separado dos seus pais, né, tudo tranquilo. Chega um momento da nossa vida que a gente chega, bom, no meu caso, né? No meu caso é esse dilema. Estou vivendo esse dilema da minha relação com os meus pais. Confesso para vocês que não tá a melhor maravilha do mundo, mas não tá ruim, não somos inimigos, mas está fria. A realidade é essa, fria. Talvez eu trazendo um contexto mais interessante aqui para vocês, né? Eu tive uma criação nossa, eu sou grato com isso, né? Com certeza eu sou grato. Até uma outra vez eu conto mais detalhes sobre isso, mas eu cresci em um lar totalmente estruturado, né? Que é coisa rara, né? Eu sei disso. Então, realmente eu sou grato, muito grato aos meus pais. Eles são realmente, no quesito pais, são pais de verdade, né? Mas eu fui criado numa cultura de interior e essa é o típico retrato da família do interior, né? Vamos falar assim, né? Que é exatamente essa família latina, né? Fervorosa, né? E faz meio que todo mundo faz parte de tudo que você faz da sua vida, né? Muito diferente de um lar americano aí, né? Se vocês vê os gringos aí, geralmente eles são criados para sair do lar, né? Para realmente ir viver longe né? Vive longe dos pais, né?
Aqui, confesso para vocês que eu fui criado para, como meu pai sempre dizia, para que eu nunca precisasse sair dali, daquele núcleo familiar, né? Nunca precisasse sair dali. Eu confesso para vocês que talvez por um lado isso foi ruim, né? Realmente tem o lado ruim, mas por outro lado é bom. Tivemos amor, tivemos uma boa situação, tivemos condições de fazer o que queria e por aí vai. Mas o ponto que eu quero dizer aqui para vocês, né, dito isso aqui, no como lidar com nossos pais, né, para vocês que ainda têm pais, né, eu sou grato porque eles estão aí ainda, né. Não tenho falado muito isso para eles, deveria falar, inclusive parte do que eu tenho tentado trabalhar e estudar e melhorar é para isso, né, para poder ser um pouquinho mais flexível, vamos dizer assim. Eu fui de um extremo de realmente uma conexão total com meus pais e tá sempre junto em todas, e muita coisa aconteceu, muita coisa se ruiu no meio do caminho. Não digo que por culpa de várias. Na verdade, são várias situações, né? Não existe um culpado, né? E talvez aqui o que eu quero dizer para vocês é algumas lições de como eu estou tentando melhorar essa situação. Eu acho que é o mais importante disso daqui, melhorar essa situação. Talvez aqui, tem uma história que eu posso contar para vocês, inclusive, o dia que realmente esse dia foi quando quebrou o laço, foi quando eu entendi que somos pessoas diferentes. Você é uma pessoa, eu sou outra pessoa, e a partir desse dia foi quando eu comecei a tratar meus pais como seres humanos. É isso. Seres humanos mesmo. São humanos, têm seus problemas, têm suas vontades, têm seus desejos, e eu não tenho nada a ver com isso. A verdade desses. A vida deles, ele faz o que quiser com a vida deles, e eu preciso ir muito longe disso daqui para viver a minha vida, né? E foi uma vez que eu tava lá na casa dos meus pais e aconteceu uma situação envolvendo a minha filha, no caso. A situação bem simples, né? Minha filha é adolescente. E o que acontecia, né? A gente chegava para almoçar, e aí a gente almoçava, eu almoçava com meu pai, com minha mãe. Meu pai tá aposentado e cuida dessa parte de cozinhar, é o hobby dele, o servir é a alegria dele. Mas o ponto é que ela saía da escola, né, um horário lá mais tarde, e sempre a mesa estava posta ali, e nesse dia eu estava almoçando, e eu cheguei, e aí ela chegou, e aí a gente conversou e tal, e aí simplesmente eu terminei de almoçar e eu pedi para que ela cuidasse da louça. E adolescente, adolescente. Mas aí que entra o ponto. Eu entendo, hoje, velho, eu entendo o quanto é importante você criar essas pequenas rotinas, essas, né, que vão te gerando autonomia, né, e você conseguir fazer coisas e se virar. E, cara, lavar louça é realmente algo que te traz autonomia, né? É uma coisa que você vai fazer pro resto da sua vida. Enquanto você estiver comendo, né, existindo, vai existir louças para lavar, certo? Se não for eu agora cedo te ensinando, você vai aprender na marra mais tarde. Tudo bem. E nesse ponto houve um entreveiro, porque ela entendeu que eu estava a punindo por algo, né? Eu estava punindo ela. E talvez da forma como eu coloquei, ficou muito aberta a interpretação, né? Também tem esse ponto, esse lado. Mas a intenção era realmente essa, né? Eu creio que você
praticar pequenas coisas, rotinas, e principalmente para um adolescente isso é muito bom. Por quê? Porque na minha vida, eu, adolescente, eu não fiz nada disso. E eu sei o quanto isso foi ruim para minha vida. Foi péssimo para minha vida. Inclusive, eu só fui aprender a fazer essas coisas depois que eu saí de casa e fui morar junto com a minha então namorada, barra noiva e atual esposa. Então foi a partir desse momento que eu tive esse conflito de, putz, vou ter que aprender certas coisas na marra. E, cara, se eu tivesse aprendido antes, ia ser muito mais fácil. Pô, com certeza ia ser menos sofrido. Mas eu errei a forma como eu coloquei aquela situação. Mas aí o que aconteceu? Ela deu todo o drama adolescente dela, porque a função do adolescente é essa, né? É o drama, é espernear e etc. E meu pai comprou a briga. Ele comprou a briga, comprou o lado dela e falou que ela não precisava fazer isso. E eu falei assim, não, ela vai fazer isso, eu tô pedindo. E ele falou que não, que aí que o ponto onde teve ruptura, e eu realmente entendi e respeitei ele, é que ele virou e falou assim, ó, aqui na minha casa quem manda sou eu, então ela não tem que lavar louça, eu que faço isso no lugar dela. E assim, é a casa dele, é as regras dele, certo? E ele tá certo. A real é essa. Apesar dele conscientemente saber que tá causando um mal para a vida da pessoa, né? Porque isso daí vai impactar lá na frente. Mas realmente eu não poderia obrigar ela, né, de certo modo, a fazer isso daí, e em detrimento ali, né, do que realmente é a casa dele. E daquele momento em diante eu entendi. Eu falei assim, então tá. Acabou. Morreu. Aprendi, né? Eu aprendi com o tempo que simplesmente... Beleza. É muito fácil. É realmente muito fácil para mim. E assim... então, com o tempo eu entendi também, né? Que realmente é o lado dele, e dali para frente eu comecei a tratar como humano, como ser humano, não falei mais nada, não nada e mais nada, e é simples assim. E eu falei tudo isso daí por quê? Porque que eu já poderia até inclusive a começar a entrar no assunto de como é que eu tenho feito para lidar com esse sentimento. Para você que você chegou até aqui, inclusive, isso aqui é parte daquele trabalho que a gente tá fazendo de cada dia mais a gente deixar de ser um merda. E que, gente, eu estou contando o que eu falhei, entendeu? E o que eu estou tentando melhorar, exatamente para que, de alguma forma aí, para você que um dia venha a falhar, você entenda certas situações e como lidar e, sei lá, procure alguma forma de correr atrás para resolver isso daí. Então, coisas que eu entendi. Primeiro ponto é que eu comecei a tratar meus pais e entender que eles são humanos. Realmente ali houve a ruptura e eles viraram humanos. Ah, são meus pais, amo e etc, etc. Mas são humanos. Uma coisa interessante que a gente pode até trazer aqui da Bíblia, né? No ensinamento da Bíblia. Na Bíblia, Deus fala para nós, né? Deus fala, honrai pai e mãe. Isso é uma lei segundo Deus, é uma lei. Honrai pai e mãe. Não é lei santificar pai e mãe, glorificar pai e mãe, idolatrar pai e mãe. Não, o que é lei é honrar pai e mãe. E eu estava correndo, eu estava caindo nessa, né, de idolatrar, santificar, de colocar meus pais, querendo ou não, num status o qual eles não poderiam errar como pessoas, né? Eles não poderiam falhar. Eu caí nessa. Realmente é uma... Não sei se seria uma armadilha, mas seria uma baita de uma ignorância. Eu acho que é essa. A melhor palavra é
baita de uma ignorância minha por falta de conhecimento sobre a vida mesmo, né? E hoje, entendendo eles, né, como humanos, eu estou mais neste caminho de honrar pai e mãe, né? Inclusive, assim, a nossa relação é uma relação pai e mãe. Tipo, vocês têm sua vida, eu tenho a minha, e é isso. A gente senta, conversa, e é isso, nada mais do que isso. Mas talvez aqui o principal seria para você que passe uma coisa que também, né, passa para você, uma coisa interessante de você saber, para você que está passando por esse tipo de problema, é que você precisa entender que seus pais são pessoas. São pessoas. Eles não. Inclusive, eles são pessoas que têm histórias muito antes de você nascer, pô. Eles já vieram de uma situação, de algum acontecimento que às vezes você nem vai saber, você não tem nem ideia e nunca vai saber. E essa carga os levou a jogar e falar: eu preciso criar essa criança aqui, né? E como fazer? Então você tem que entender que são pessoas, assim como você, né? Assim como eu erro muito com a minha filha, demais, erro e talvez eu erro bastante no sentido de não deixar, às vezes não comunicar as coisas de uma maneira clara e eficiente para ela. Então isso daí deixa muito espaço para pensamento, o qual não é, sabe? Quando você não sabe comunicar com clareza, você deixa espaço exatamente para isso. Para que interprete o que não é. Então eu tenho que melhorar muito nisso, inclusive. Certo? Então, assim, para você que assistiu esse vídeo aqui e já está me acompanhando aí, entenda que esse vídeo aqui ele tem que servir como um ponto de início para você que está passando por esse problema. Se você está passando por esse problema de não sabe como lidar com seus pais, né? Às vezes você é um filho único, aí você tem medo de eu vou ficar longe dos meus pais e tem medo disso. Cara, você precisa buscar ajuda. É isso, vá buscar ajuda. A partir desse vídeo, se esse vídeo aqui, com a minha história, com o que eu passo, com o que eu tenho pensado, o que eu tenho observado, te tocou de alguma forma, você fala assim: realmente eu tenho dificuldade de tratamento com meus pais, eu preciso resolver essa situação aí, eu resolver esse passado totalmente errado aí, para que, assim, querendo ou não, o presente agora fique mais tranquilo, né? Porque daí, com o presente tranquilo, com o passado resolvido, né, o presente tranquilo, fica muito mais fácil para que eu consiga, a partir disso daí, construir coisas novas, né? Se você pensa isso, daí vá atrás de ajuda. Esse vídeo aqui é para isso, é para que eu quero que você saia e vá buscar ajuda. Existem pessoas especializadas nisso, né? Com certeza, eu não sou especialista. Então, já encaminhando aqui para o fim do vídeo, não sei se isso daqui é só o início de provavelmente eu venho a trazer mais assuntos, mais conversas desse tipo aqui sobre esse assunto, até porque é algo que eu tenho vivido, é algo que realmente eu tenho estudado e tentado entender como eu posso fazer para melhorar essa situação. E é isso. Então, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Se você não me conhece ainda, além de você se inscrever, saiba que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente abre a câmera em qualquer lugar que a gente tiver. Hoje eu estou aqui, amanhã eu vou estar lá, não sei, não interessa. A gente toma uma cervejinha, a gente bota uma conversa aqui, eu converso, tento trazer o que eu tenho vivido, o que eu tenho estudado, e de uma forma que, ao documentar a minha jornada aqui, a jornada do generalista ao especialista, me tornar um futuro especialista
especialista em comunicação, especialista em erva mate, especialista em tudo que eu quero ser de fato. Que essa jornada aqui sirva para você de alguma forma, para que você olhe para isso daqui, esse registro, e fale assim, isso aqui valeu de alguma coisa, isso aqui não valeu de nada. O intuito daqui é que a gente aprimore até o fim. Vamos deixar claro isso daqui. Você cansou de ser um merda, assim igual eu? Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com quem você acredita que vai valer essa conversa aqui. E ativa as notificações aí. Ativa as notificações. A gente vai ter em breve muitas novidades aqui nesse canal maravilhoso, certo? E eu agradeço pela atenção, pela paciência de vocês. Valeu, falou, tchau!